Live de hoje, começando a nossa segunda-feira, as raízes da dívida, o que te impede de prosperar. Vai ser uma live muito top, você vai ter clarezas que você nunca teve. Você vai entender realmente da onde que vem as dívidas, da onde que vem a sua escassez mais profunda. E é sobre isso que a gente vai falar hoje nessa live de segunda-feira. Toda segunda-feira aqui, às 8 horas, eu tô aqui com vocês, fazendo essa live. Uma live bem bacana. Deixa eu ver se eu consigo deixar o pessoal chegar aqui. Queria colocar o nome da live para que vocês ficassem aqui comigo, porque vai ser uma live incrível. Nós vamos falar de escassez. E nós vamos falar, nesse movimento, a gente falar de dinheiro, de prosperidade. Fica gravado sim, Andréia. Fica gravado, fica aqui, deixo essas lives gravadas aqui no Instagram e coloco elas também, edito elas e coloco elas lá no YouTube. Então sejam todos muito bem-vindos, o pessoal vai chegando, chama o pessoal aí, por favor, vamos chamando para a gente poder trazer clareza para essa turma, para o pessoal poder vir participar da nossa live, a gente falar aqui sobre dívidas, raízes das dívidas de vocês. É muito, vai ser uma live muito bacana, nós vamos trazer muita clareza aí para vocês falando de dívidas. Já chamei a turma, porque a gente fica aí, eu tô escolhendo fazer essas lives, eu faço, já tem mais de 2 meses que eu tô fazendo essas lives, descomplicando a constelação, trazendo a constelação de forma bem descomplicada para vocês, de forma que vocês possam entender como que a constelação, ela funciona no nosso dia a dia, porque a constelação é algo muito profundo, que trabalha muito nas raízes das nossas questões, É algo que a gente vai lá na raiz, a gente vai na causa das questões. Então, é sobre isso a constelação familiar. Então, assim, uma sessão você vem com uma questão e a gente vai lá onde que é a raiz da sua questão, onde que tudo começa. E é sobre isso que eu quero falar, as raízes da sua escassez, a raiz das suas dívidas. Bom dia, Isaura. Raiz das suas dívidas, a raiz das suas escassez, da onde que isso vem? Que lugar que vem isso, O que está te impedindo aí de prosperar? Nós falamos de prosperidade. Então, quando tem escassez, gente, então, para começar a falar sobre isso. Então, só para contextualizar aqui, para quem não me conhece, meu nome é Ludmila Lorena, eu sou consteladora familiar e eu venho trazendo aqui para vocês a visão da constelação familiar, a visão sistêmica, uma visão mais ampla das questões, para que vocês possam olhar para as questões de vocês de forma mais ampla, Sair desse individual para a gente ir para o mais coletivo, entendendo que a gente é algo maior. Que nós não somos uma alma, nós fazemos parte de uma alma. A gente faz parte, a vida ela vem de uma fonte infinita, passando por toda a nossa ancestralidade e nós chegamos até aqui. Então nós somos o quê? Continuação de histórias, nós continuamos histórias. E aí a pergunta, a questão é, como que nós estamos continuando essas histórias? E aí a gente vai trazendo essa visão e esse olhar para vocês entenderem que tudo isso somos nós, Tem muitos nós dentro de nós, Esses nós que vieram, essas pessoas que vieram antes nos compõem e os nós dessas pessoas também nos compõem. E então a gente acha que às vezes os problemas é só da gente. A gente tem essa questão, nós estamos falando de dívida aqui, de falta de prosperidade, de escassez. E aí a gente pensando que isso é uma questão só nossa. Meu Deus, eu faço e não acontece, eu não sei mais o que fazer, mas a gente precisa entender que isso vem de muito antes. Muito provavelmente a sua escassez quer dizer o quê? Que o fluxo de vida está interrompido em algum lugar. A escassez ela traz isso. O nosso fluxo de vida está interrompido em algum lugar e provavelmente às vezes não seja de você. Muito provavelmente e vem das gerações passadas. Porque as crenças, o que nós acreditamos também, as dívidas ancestrais, eu vou falar muito isso, os problemas emocionais, as nossas posturas, vem de muito antes, Vem das nossas gerações passadas, isso tudo que nos compõe antes. Então eu vou trazendo aqui para vocês e vou exemplificando para que vocês possam entender com mais clareza que tudo tem uma raiz muito mais profunda do que vocês podem imaginar. Então fique aqui comigo, porque essa live vai ser sim top. Eu vou dar para vocês viradinhas de chave que vocês, um novo olhar aí para vocês, tá? Constelações sobre isso, é trazer um novo olhar para a mesma vida, para vocês poderem trazer mais amplidão, porque muitas vezes a gente não tá conseguindo perceber. Então, seus amigos aí que vivem na escassez, estão escassos, endividados, chamem eles para participar dessa live, porque essa live aqui vai ser de ouro. Preparei a live assim com muito amor para vocês. Então vamos lá. Vou falar
dessa visão da constelação familiar. Então, assim, eu vou sempre pontuar aqui, eu tenho falado muito isso lá na minha comunidade no WhatsApp, mas vale reforçar que a gente precisa ter muita clareza sobre isso. Prosperidade, gente, é igual a vida. Vida e prosperidade é a mesma coisa. Então, prosperar é caber mais vida dentro de nós. Por que não cabe tanta vida? Porque a gente não consegue estar tão vivo assim. Então, quando essa prosperidade ela não chega, porque tem questões dentro da nossa alma, porque a constelação trabalha nesse lugar aqui de movimento de alma, nós temos questões dentro da nossa alma que estão paradas, fluxos que estão interrompidos dentro da nossa alma. E a gente precisa liberar isso aqui para abrir mais espaço para quê? Para prosperidade. Tá? Então todo mundo que é próspero tem dinheiro, mas nem todo mundo que tem dinheiro é próspero. Então a gente está sempre falando de uma prosperidade, estou falando de dinheiro, estou falando de dívida, eu estou falando de mas isso dentro da prosperidade. Então eu escolho, né, trazer para vocês essa prosperidade, esse dinheiro, dentro dessa prosperidade, dentro desse movimento de vida, entrando nesse movimento do serviço à vida. Então sempre trazendo essa clareza, porque eu acredito que isso sempre vai trazendo muitas clarezas. E o dinheiro, né, é uma moeda de troca, a gente troca, uma gratidão materializada, a gente faz o serviço e a gente recebe esse dinheiro de volta. Então, quando tem escassez, quando a gente não consegue prosperar, isso quer você me conta o quê? Que nós temos fluxo de vidas interrompido, porque essa prosperidade em algum lugar ela está interrompida, é como se a mangueirinha tivesse dobrada, tá? Dentro desse sistema familiar. Por que é dentro do sistema se é eu que estou com dificuldade? Porque isso geralmente não começa em você, tá? Essas escassezes, elas começam das gerações anteriores, histórias, questões que vão acontecendo anteriormente e a gente vai passando. Então, por que a gente repete, né, essas questões? Por que a gente vive nisso? Aí a gente fala aqui na constelação, né, um lugar onde a gente trabalha profundamente, é dentro da alma, tá? Quando a gente não está na psique, a gente está na alma da pessoa. Onde que está a alma? A alma está no seu sentir. Então é a forma como você se sente, é as angústias que você tem em direção ao dinheiro, à sua escassez. Então é nesse lugar que a gente vai trabalhar. E a alma, ela trabalha num lugar totalmente inconsciente. Então tudo que eu vou falando aqui, esses movimentos, os exemplos que eu for dando para vocês, são movimentos inconscientes, gente. A gente não faz de consciência, mas a nossa alma, ela faz esse movimento inconsciente e ela está sempre buscando o quê? Vincular. Ela quer vincular ao seu sistema familiar, né? A moeda de troca da alma é a vinculação. Então a gente está sempre vinculado. Então a gente fica vinculado às dores que já foram. A alma, ela olha sempre para trás, ela está sempre olhando por os vínculos. Então a gente às vezes está repetindo questões para a gente se sentir vinculada, para a gente se sentir pertencente. E é sobre isso que eu vou falar. Então, a escassez sinaliza falta. Quando tem falta, tem dívidas, tá bom? Porque é sobre falta. Então, sempre pensando aí, o que falta pra você? O que ainda falta? Porque tem muitas pessoas que não é só dinheiro, porque às vezes a pessoa tem dinheiro, mas ela ainda sente uma falta muito grande dentro dela. Então, assim, vamos sempre caminhando aonde que estão as nossas faltas internas, tá, gente? Pra gente poder entender. Então, tem alguns tipos de dívida, tá, gente? Tem 3 tipos aqui que eu vou falar de dívidas. Então, eu vou começar pela dívida emocional. A nossa dívida emocional. Que dívida? Como que é essa dívida emocional? Essa dívida emocional é o primeiro tipo de dívida. Ela vem da onde? Ela vem ali do nosso sistema familiar, ali da nossa mãe e do nosso pai. Então, quando a gente chega, né, no mundo, a nossa mãe, ela abre a porta da vida pra gente poder nascer. Ela é concebida, né? Ela é fecundada pelo nosso pai. Então, o nosso pai, a nossa mãe, é o nosso primeiro sucesso quando a gente é fecundado, e o nosso segundo sucesso é quando a gente consegue nascer. Então, nós já somos um sucesso. Estar vivos aqui já é um sucesso. Só que a gente... isso são questões da alma mesmo, da gente muito criança, porque quando a gente é pequenininha, a gente quer vincular. Então... a nossa alma está olhando para os nossos pais, porque os nossos vínculos ali é com os nossos pais. E muitas questões são criadas ali, muitas dores emocionais são criadas ali, né? De abandono, de rejeição, de traição, de indiferença, de injustiça, de humilhação. Tudo ali é criado ali nesse momento ali que a gente está ali com os nossos pais. E muitas vezes os nossos pais, às vezes, não estão disponíveis pra gente, né? Isso também, tudo assim, eu tô falando emocional, mas tudo vem de trás também, mas... focando aqui na sua mãe e no seu pai. Então, o que acontece? A gente fica com aquelas faltas ali. Então, se os nossos pais estão devendo pra gente, se o nosso pai ficou devendo pra mim, se minha mãe ficou devendo pra mim, se Deus deve pra mim, se os meus filhos, se os meus irmãos prosperaram mais do que eu, estão devendo pra mim, se alguém tá devendo pra mim, eu fico endividada.
tá? Então, se eu tenho esse sentimento de falta, de dívida, que alguém está devendo para mim, eu estou endividada, tá bom? Então, vamos trazer clareza para isso. Eu vou começar a trazer exemplos aqui para vocês entenderem sobre essas questões emocionais. Por exemplo, eu vou contar a história de uma menina aqui, que ela é uma menina. Eu vou colocar ela aqui, que é um menininho. Deixa eu pegar a menininha aqui para explicar para vocês. Pra vocês terem mais clareza, né? Então, quando ela era pequenininha, o que aconteceu com essa menininha? Olha aqui a menininha aqui. Quando ela era pequenininha, o que aconteceu com essa menina? Essa menina, o pai dela, quando a mãe dela ficou grávida, ela nunca conheceu o pai dela, tá? O pai dela, na verdade, a história é que o pai dela, a mãe não contou pro pai, ela foi embora, fugiu com medo de ficar sem a menina, tá? A história é essa. Então, mas ela nunca conheceu o pai, independente de como foi a história, ela nunca conheceu o pai. Então, o pai, o que ela tinha do papai dela? A falta, tá? Então, ela viveu a vida inteira aqui com a falta do pai dela. Então, quando ela cresceu, a gente busca a unidade, tá, gente? Que a gente é metade a mãe, metade o pai. Ela nunca teve nada desse pai. Nunca ouviu falar dele, nunca soube nada desse pai. Então, o que acontece? Essa menina cresceu aqui com essa falta. Pra ela ter esse pai junto dela, como que ela manifestava esse pai dentro dela? Com dívidas. Então, ela ficava endividada. Por quê? Pra ter esse pai com ela. Porque a única coisa que ela tinha do pai dela era falta. Então essa menina vivia em dívidas, sempre estava faltando algo. Por mais que ela trabalhava, ela gastava mais do que ela tinha. Sempre endividada, com muitas dívidas. Pagava as dívidas, entrava em dívida de novo. Por quê? Porque essa menina, qual que era a falta dela? Quem devia para ela? O pai dela. E ela vivia nessa falta constante, até ela entender que ela tinha pai, que o que ela tinha do pai dela era falta realmente, né? Mas que ela tinha pai, e ela poder olhar para esse pai, dar um espaço para esse pai no coração dela, para que ela não precisasse mais viver em dívidas, conseguisse levar a vida dela para frente sem dívidas. Então vocês estão entendendo que as faltas emocionais aqui, elas são demais. Então, por exemplo, se você tem muito conflito com a sua mãe, aqui, tá? Por exemplo, você pode ter um movimento de amor interrompido ali, quando você era criança, às vezes sua mãe ficou doente, ou às vezes até mesmo sua mãe morreu, ou você não pôde ter sua mãe, então você ficou com aquele movimento que ficou faltando alguma coisa com a sua mãe. Você vai pra frente, o que tá faltando aqui? Se você não recebe a vida da onde que ela vem, o que mais você vai receber da vida? Dívidas, você vai ficar endividado, porque tá sempre faltando muita coisa. Então, o tamanho da dívida das pessoas é o tamanho da falta que existe dentro delas. Então, pra vocês entenderem, gente, que o movimento é de dentro para fora. Você fala, gente, mas eu nunca pensei nisso. Sim, o movimento sempre é de dentro para fora. O que acontece do lado de fora da gente, da nossa vida, é apenas uma projeção das nossas questões internas. Então é sobre isso que eu estou falando, quando eu falo de vir fazer uma constelação, para você entender aonde que é a raiz disso, para que você possa trazer um espaço para isso dentro de você, para que as coisas resolvam do lado de fora. Por isso que a constelação é tão eficaz. Por quê? Porque você resolve na raiz da questão dentro de você. E como as coisas são projeção, automaticamente tudo do lado de fora vai se resolvendo. Porque as questões não estão na sua dívida, não estão na sua falta de dinheiro, não está no dinheiro que você não recebe, não está na empresa que você tem, não está na profissão que você escolheu. Não, a falta está dentro de você. Então, com a mãe, o dinheiro vem. Com o pai, o dinheiro fica. A nossa mãe era como se fosse o fermento do pão. A mãe é tudo que vem, tudo que chega e tudo que cresce, porque a sua mãe é aquela que gestou dentro de você. Te gestou dentro dela, né? Ela abriu mão da própria vida para ter você. E você gestou, ela abriu a porta do mundo para você. E você pôde nascer, ela é seu segundo sucesso, essa mãe que chega pra você, e se você não tem uma relação boa com a mãe, mas o que seria uma relação boa? Você tem muita crítica, porque às vezes você convive com a sua mãe, tem gente que não convive com a mãe de jeito nenhum, tem muita tristeza, muitas questões profundas aí com a mãe, mas a maioria de nós temos também questões muito profundas com as nossas mães, mas a gente convive com a nossa mãe, mas a gente tem crítica, um monte de julgamento, ela podia ter feito diferente, tinha que ser assim, não podia ter sido desse jeito. E aí esse que fala, não, mas eu amo a minha mãe é maravilhosa. Sim, mas você morre de dó da sua mãe. Então a sua mãe pra você é o quê? Pequenininha. E se a sua mãe pra você é pequenininha, se você acha que tá algo errado aqui com a sua mãe, tá pequenininha, você tá desconectado da sua força. Porque você é 50%, essa mãe e esse pai. E os nossos pais são grandes e nós somos pequenos. Por que os nossos pais são grandes? A minha mãe não é grande. Ela é grande sim, porque o que você tem de mais valioso veio da sua mãe e do seu pai, que é o quê? A vida. E quando você está desconectado com essa força da vida, que chega como chega e chega até você, você está desconectado de tudo, tá na escassez, tá faltando.
porque a sua força não está completa. Então, se você está vendo a sua mamãe ali como pequenininha, está faltando para você. Então, você vai projetar isso para a vida em forma de quê? Escassez. Não só escassez nas dívidas e dinheiro também, mas também, gente, isso também serve para tudo. Para os nossos relacionamentos, para os relacionamentos com os nossos filhos, tudo que é escasso na nossa vida, tá? A escassez abrange tudo. Você tem relacionamentos escassos com seus filhos, escasso com essa turma, com seu relacionamento, com seu casamento, seus casamentos não dá certo. Tudo isso é escassez, porque a sua vida não vai pra frente, né? Mas aqui a gente tá falando de dívidas de dinheiro, nós estamos falando de dinheiro. Então, se essa mãe é pequena aqui, se você tem dó dela, se você tem crítica, se você tem julgamento, se você não recebe a vida como ela chegou pra você, o que mais você quer receber? Você quer receber dinheiro? Vou até pôr uma pirita aqui. Você quer receber dinheiro, sendo que você tá desconectada? Olha aqui, sua mãe, não. Só quando você consegue entender que seus pais são grandes. Então, com a sua mãe, o dinheiro vem. Por quê? Porque a vida chega através de você. A sua mãe é como se fosse os braços. Tudo que chega até você, o seu mundo interno, tem tudo a ver com a sua mãe. Então, quem tem muito problema de autoestima, dinheiro não chega de jeito nenhum. As questões, isso são tudo questões com a mãe. Nada acontece na sua vida, tudo dá errado, tá? Questões aí profundas com a mãe. E com o pai. O pai, ele é o primeiro outro no mundo, né? Ele é... Depois que você tem um contato com a mãe, você cresce um pouquinho, seu pai já tem mais acesso. E esse movimento do pai, né? O pai tem acesso ao filho através da mão da mãe, né? A mãe faz esse movimento aí de levar o filho pro pai, de deixar o filho pro mundo, né? A gente fala que a mãe deixa esse filho pro mundo, é isso, né? Esse movimento da mãe passar esse filho pra frente, pra vida, que é esse outro com a gente. Então, se a gente não está conectado com o nosso pai, o que vai acontecer, gente? A gente não vai muito longe. E são as pessoas que ganham muito dinheiro e perdem tudo. Sabe essas falências milionárias? Você pode olhar questões profundíssimas aí com o pai delas, tá? Porque o pai é isso, esse movimento assim... de tudo ir pra frente, adiante, as pessoas muito compulsivas, viciadas, tudo isso, que a vida não vai adiante, porque muitas questões aqui com o pai. Então nós estamos falando das questões emocionais. Então o pai e a mãe precisam ser grande dentro de você, porque é a partir desses pais que você conecta com toda a sua ancestralidade, para que você possa prosperar. Então seus pais, eles não te devem nada. Tá bom? Se vocês acham que o pai ainda deve, que as coisas não foram como tinham que ser, venham constelar, vamos liberar esse fluxo aí das suas questões emocionais. Por quê? Vítimas não prosperam. Então, quando a gente tá olhando aqui pro papai e pra mamãe e falando, olha, tá faltando, você não me deu o suficiente, eu queria mais, não foi do jeito que eu queria que fosse, você tá como vítima. E vítima é criança. E criança não ganha dinheiro, criança não faz dinheiro. A criança vive endividada, porque ela fica esperando acontecer um milagre, uma oportunidade, algo assim, para que o dinheiro possa chegar para ela. Então, quem faz acontecer? Adulto. Quando você recebe a vida do jeito que foi, como foi possível, paga o preço que isso custou para você e vai para frente. Porque adultos pagam o preço, fazem as escolhas e vão para a vida. Só que essa não é apenas a única questão que você não prospera, que você está endividado, que você está na escassez. Tem mais, tem raízes aí mais profundas. Quando a gente consegue conectar aqui com seus avós, com sua ancestralidade. Porque, por exemplo, as questões, as crenças, né? As pessoas falam assim, as crenças limitantes, o dinheiro é sujo, quem tem dinheiro é ruim, é má pessoa, o dinheiro... tem um ditado horrível, né? Assim, que fala assim, o dinheiro entra por uma porta, a felicidade sai pela outra. Isso vem da onde? Da sua ancestralidade. Tá? E a gente também segue os nossos padrões da ancestralidade. O que são os padrões? O que é padrão, né, gente? Trazer clareza para vocês. O padrão são histórias que se repetem no nosso sistema. Então, né, padrões de escassez aí, né? Meu bisavô foi pobre, minha avó foi pobre, meu pai é pobre, eu sou pobre. A gente vai seguindo os padrões da família, seguindo sempre os mesmos padrões. E aí, por que a gente repete esses padrões? Porque é com o padrão que a gente se mantém igual ao nosso grupo. E a nossa alma, como eu falei lá do início, ela quer vincular. A moeda de troca da nossa alma é o quê? É a vinculação. Ela quer vincular. Então, para ela pertencer a esse grupo, a essa família, ela tem que continuar sendo pobre. Ela tem que continuar nesse padrão de escassez, para ela poder
continuar pertencendo. Isso é um movimento totalmente que você fala, mas não é possível. É possível, porque é um movimento da sua alma, para você pertencer a esse sistema familiar. Então, para você continuar aqui na cerquinha da sua família, o que acontece? Você continua pobre. Muitas pessoas vêm constelar aqui, falam, gente, eu faço tudo, estou endividado, estou escasso, dinheiro, não vou. Aí você vai olhar aqui, ela está com uma lealdade profunda com a escassez, com a família dela. Para pertencer a essa família aqui, ela se mantém pobre, escassa. Então vou dar exemplos aqui, pessoas, por exemplo, que ganham na loteria. Elas têm muito dinheiro, elas perdem todo o dinheiro. Para quê? Para continuar pertencendo ao grupo delas. Por exemplo, essas pessoas que ganham muito dinheiro, jogadores de futebol, um exemplo, né? Que já costelei também, que já ganharam muito dinheiro, famílias muito pobres, as pessoas muito pobres, e aí eles voltam, perde tudo para voltar a viver lá na comunidade. Para quê? Para pertencer, falar, ai, Deus quis assim, agora eu volto, e se sente super bem quando volta para aquele lugar, porque se sentem pertencentes a esse grupo familiar. Mas a gente precisa trazer consciência para esse pertencimento, para ficar repetindo padrões familiares, que cada descendente precisa fazer um pouquinho para frente, para que esse sistema possa avançar. O movimento é para frente, o movimento não é para trás, mas a nossa alma, quando está aqui nas dores, presa nessas crenças de escassez, o que acontece? Nesses padrões, ela não avança, porque ela está olhando para trás, ela não está olhando para a vida. Então, muitas pessoas também, por exemplo, já constelei uma pessoa que ganhava super bem, tinha um salário bacana, empresário, famoso, só que sempre endividado, sempre com muitas dívidas. E veio constelar. Quando chegou para constelar, a gente via muita fidelidade aqui nas questões do avô, que sempre veio muito endividado, sempre teve muito dinheiro, ele sempre foi passando aí por muitas dívidas. E aí fica nessa fidelidade de estar sempre endividado, sempre criando falências, né? Repetindo as falências da família. Porque tem família que está sempre falindo e começando de novo. Então, a gente, às vezes, nesse padrão, olhando para isso. E muitas questões também, assim, já tem uma outra constelação muito linda de uma pessoa que teve uma falência aqui muito alta, uma falência muito grande. Quando chegou aqui, a gente foi ver que os seus, aqui por parte do pai também, os seus bisos eram escravos, tinham escravos, né? Tinham muitos escravos, então muitas pessoas que trabalhavam de graça para eles ali. Então tinha uma dívida ali ancestral. Então essa pessoa estava pagando a dívida. Então, como essa família recebeu muito aqui dos escravos, os descendentes tinham que pagar. Porque tudo tem que ficar em equilíbrio, né? Tinha que pagar a nível de alma, tá, gente? Mas quando ele conseguiu, a gente conseguiu vir na constelação e ver o padrão dos escravos aqui, de tantas pessoas, né, que foram prejudicadas pela sua família, para ele poder. E hoje ele estava pagando isso, né, na alma dele, como se ele já tivesse recebido muito, agora eu tenho que pagar as dívidas. Então, a gente poder olhar isso dentro de uma constelação, para vocês entenderem como que dívida é profundo. A gente poder olhar para isso, olhar para essas escravidões, olhar para esses escravos, para essas pessoas que foram, e dar um lugar para tudo isso, organizar tudo isso dentro de uma constelação familiar, para que a pessoa, sim, possa continuar prosperando e levando a vida adiante, passando para frente. Então, a gente herda dívida. Então, se nós somos continuações de histórias, a gente também continua dívidas, tá? As heranças, que as pessoas acham que recebem as heranças, né? A gente recebe legados, a gente passa os legados para frente. As heranças não, porque as pessoas acham que tem que receber herança e gastar todo o dinheiro. As heranças que a gente recebe, não só de dinheiro, de tudo que a gente recebe, a gente precisa passar para frente, a gente precisa colocar a serviço da vida e multiplicar. E muitas pessoas recebem herança e acabam com todo o dinheiro. Geralmente aqui, por exemplo, os avós são milionários, o pai é rico e o filho é pobre, né? Porque os legados não vão passando, as pessoas ficam nessa escassez de ter que acabar com tudo, tá bom? Então, nós temos essa dívida também, que é essa dívida dos padrões familiares. Já trouxe exemplo aqui para vocês entenderem que a gente vai repetindo os padrões familiares, querendo manter a nossa família unida. Por isso que a gente repete padrões, a gente fica nessa compensação, a gente pertencer a essa família. Então, vamos pensar aí, pessoal, será que a gente não está querendo prosperar para a gente continuar nesse movimento de escassez da nossa família? Porque muitas pessoas também, tem uma constelação também linda, de uma mulher que não conseguia prosperar e sempre endividada, e ia e não ia. E quando a gente for olhar aqui, muita fidelidade à mamãe dela, que tinha muitas questões financeiras, que queria muito ter prosperado e não prosperava. E aí ela, infidelidade ali à mãe, a esse padrão da mãe, ela continuava ali se boicotando, né, se sabotando para não poder avançar.
Isso ia resolver? Não, isso aqui é um movimento de quê? É um movimento de amor cego. Ela ainda continua olhando para as dores da mãe. Mas quando ela consegue na constelação dar um espaço para essas dores da mãe e dar um espaço para tudo, mãe, foi como você conseguiu, mas agora eu posso fazer um pouquinho diferente. Então só pode ser livre quem pertence. Só pode fazer diferente, um pouquinho diferente, quem entende que pertence, quem entende que continua realmente histórias, que pode... tudo compõe, né? Dá um espaço para tudo isso dentro do coração, que a gente só pode ser diferente quando a gente entende que a gente é igual. A gente só pode ser grande quando a gente entende que a gente é pequeno. É um movimento, gente, de profunda humildade em direção à vida, entendendo que nós somos os últimos a chegar, né? A vida é como se fosse uma fonte que chega e nós somos os últimos. Então nós só podemos prosperar, abundar, quando a gente está no nosso lugar dentro da família. A gente entende que a gente é o último da fila, passando essa vida adiante, passando esses sonhos adiante. Não como que eu vou salvar alguma coisa. Você não vai salvar ninguém, porque aqui atrás foi tudo como tinha que ser. E o que eu vou fazer com isso daqui para frente? Então, quando a gente consegue desvincular dessas dores emocionais, a gente só consegue desvincular quando a gente está no lugar de humildade, de profunda humildade, e conseguir passar essa vida para frente. E uma terceira questão que eu vou falar, que é um tema bem polêmico, mas eu vou falar para vocês aqui, que é de dívida, gente, é quando a gente não tem, que também vem de ancestralidade, né? Quando a gente é usurpador. Tem pessoas que só querem receber. Elas são usurpadoras, elas só querem tirar vantagem do outro. Elas acham que o outro está sempre devendo para elas só querem tirar vantagem, quer usurpar do outro, né? Ela quer que o outro pague para ela, né? Aquela mentalidade assim, quem é o mais rico tem que pagar para o mais pobre, né? Tem muitas famílias que são assim. Quem tem mais dinheiro tem que pagar para o mais pobre. Todo mundo tem que pagar mais para os pobres, para o mais pobre, né? Os pobres que às vezes deixam de prosperar porque acham que os ricos estão devendo para ele tem que usurpar de alguém, sempre alguém tem que estar pagando para ele. O que acontece? Essa pessoa não vai prosperar, ela vai estar sempre endividada, porque alguém tem sempre que pagar para ela não está assumindo, ela está como vítima, né? Vítimas não prosperam, então são usurpadores. E aí, sabe daquela pessoa, gente? E são coisas simples, e a gente tem muito isso dentro do nosso país, né? Que a gente cresceu sempre dando um jeitinho, a nossa história do nosso país é assim, né? A gente cresceu, tudo termina em pizza, né? A gente está sempre... Isso faz a gente ficar cada vez mais escasso, tá? A gente faz um gato ali, um gato ali, rouba uma conta de luz, né? Para não pagar, a gente dá um jeitinho, a gente, né, divide ali com o outro para poder, né? Quer fazer um negócio, quer fazer um curso, divide para 3, 4 pessoas, em vez de cada um pagar o seu curso, sempre dando um jeitinho. Isso a gente está sempre usurpando, né? Fura fila, né? Aquela coisa de furar fila, dá um jeitinho, conversa com o fulano de tal, passa o meu na frente. Isso são quem? Os usurpadores, tá? A gente fica naquele lugar de querer tomar. Como a gente não tomou da vida, a gente fica tomando das pessoas. Tá vendo que os outros são um reflexo da nossa vida. Então a gente vive endividado, porque a gente está sempre tomando do outro. E existe, nesse movimento, tem que existir sempre um equilíbrio. No planeta sempre existe um equilíbrio. Todas as nossas trocas tem que ter equilíbrio. Quando a gente pertence, quando a gente tem raiz. Gente, presta atenção no que eu vou falar, porque eu vou dar uma virada de chave aqui pra vocês. Vai dar até um bug na cabeça de uns. A gente tem raiz, a gente pertence. Então a gente pertence a algum lugar. E aí a gente tem... No nosso lugar a gente cresce com os nossos troncos. Então os nossos frutos, as nossas trocas são equilibradas. Quando as nossas trocas não são equilibradas, e tudo no planeta, na vida humana, aqui na alma, tudo tem que existir um equilíbrio. Então, quando a gente está sempre tomando e recebendo a mais, né, a gente é um tomador, a gente só toma. E aí, o que acontece? A gente está sempre tomando. Por que tem tantas pessoas mais pobres no planeta do que as ricas? Vou explicar por quê. Por causa desse movimento de equilíbrio do planeta. Então, quando essas pessoas estão só tomando, a falta dessas pessoas vai ter que equilibrar em algum lugar para o planeta. E essa falta, esse excesso delas aí, elas vão ter que pagar em dívidas. E para onde que vai o bônus? Para os doadores. Os doadores. Quem são os doadores? São as pessoas que recebem a vida como chegam e transbordam para o mundo. Então elas transbordam porque elas já estão satisfeitas. Elas, sabe as pessoas que já vêm felizes de casa? Elas já entendem que elas vão no lugar delas, né? No lugar delas, dentro da família. Entende que elas são o último, com muita humildade, mas sempre doando. Mas doando, gente, não é para projetar. É muito diferente as pessoas que estão doando porque elas estão transbordando
ou elas estão doando para poder suprir faltas, porque muitas pessoas doam para suprir falta e as outras pessoas ficarem devendo para elas, né? Elas estão doando para se sentirem vistas, para serem amadas, para serem quistas, para serem validadas, para se sentirem seguras nos relacionamentos, então elas dão mais. Então essas pessoas não são doadoras, elas são tomadoras, elas estão dando para ter o que elas não tiveram lá na infância: segurança, validação, serem vistas, né? Muitas pessoas querem ser vistas, querem ser validadas como não foram validadas pelos seus pais. Então elas não são doadoras, elas são tomadoras. As verdadeiras doadoras são as pessoas que entendem que já são felizes de casa e podem transbordar para o mundo. Essas sim são realmente as verdadeiras pessoas prósperas, porque elas são cheias de vidas, elas estão a serviço da vida, elas estão servindo para algo maior. E os bônus, as escassez dos outros, vêm em bônus para elas. Porque no universo tudo tem que estar muito equilibrado. Então o que vocês escolhem ser? Doadores ou tomadores? E quando nós somos tomadores, a gente toma pra gente, a gente tem prejuízo, a gente fica endividado e toda a nossa descendência, dependendo da grandeza do que você toma do outro, né? Se você passa muito a perna no outro, seus descendentes também vão acabar seguindo esse padrão e vão gerando o que nessa descendência? Escassez, falta. Tá bom? A gente só pode estar na abundância quando a gente entende que a gente tem tudo o que a gente precisa. Que a gente é pequeno, que a gente é o último da fila aqui no nosso sistema familiar, que a gente apenas continua histórias, mas como que a gente continua essas histórias? Olhando para a vida, olhando para frente, transbordando ou na falta, na escassez, projetando ali, querendo ser visto, querendo ser validado, querendo ser considerado de alguma forma. Então você está onde? Você está na escassez, você está de tomador, você está fazendo para tomar, não está fazendo para transbordar. Então a gente prospera quando a gente faz para transbordar. E quando a gente transborda, a gente não tem dívida, a gente não está escasso, a gente não está endividado. Então, para vocês entenderem como é profundo a raiz da escassez. Eu quero ver se ficou claro aí para vocês, se bugou, se alguém tem alguma dúvida ou alguma dívida, né? Para me contar aqui, porque eu sei que essas lives, gente, eu sei que depois dá um bug, um monte de gente vai mandando mensagem, às vezes não manda mensagem aqui, vai assistindo depois também, e vai mandando mensagem, vai perguntando, e vai dando nó na cabeça. Então, gente, é sobre isso que eu quero trazer para vocês, né? Quando eu tô descomplicando a constelação familiar, para vocês entenderem que as coisas são muito mais do que a gente pensa que elas são, né? A gente tá aqui na superficialidade, às vezes nadando e morrendo na praia, e não tá entendendo. Mas quando vocês conseguem ver a raiz das questões, vocês conseguem ter mais profundidade e entender que as questões, as raízes são muito mais profundas, que as dívidas de vocês, que a escassez de vocês tem muito mais, tem raízes aí muito profundas. Para cada pessoa é uma história, para cada pessoa é uma questão, porque a nossa alma, ela tá olhando para uma direção, porque cada um é de forma individual. Por isso que eu falei, gente, venham fazer uma constelação familiar, porque uma constelação familiar, quando você vem constelar, você vem olhar para isso, né? Em uma sessão você vai conseguir entender da onde que vem essa questão. Mas aí o que eu vou constelar? Você vai constelar a sua angústia, porque é pelos seus efeitos disso na sua vida que a gente consegue entender aonde que o fluxo de vida está bloqueado. Então eu estou angustiado porque eu estou com muita dívida, porque eu faço dinheiro, mas o dinheiro não fica, ou porque o dinheiro nem chega para mim e eu já estou ficando totalmente endividado, eu tenho muitas dívidas, eu sempre pago as dívidas, mas eu faço outras dívidas. Então isso tem raízes profundas e a gente precisa solucionar essas dívidas de forma que você não continue voltando a ter dívidas, você consiga fluir para a vida, né? Consiga sim prosperar. Quando você toma toda essa força, toda essa vida que vem de trás e consegue transbordar isso para frente. Então às vezes a gente precisa de auxílio, a gente precisa de alguém para pegar na nossa mão, para mostrar a direção pra gente, porque isso tem solução. Não precisa ficar a vida toda aí nadando, morrendo na praia, dentro da escassez. A gente pode viver na prosperidade, a gente pode nadar no rio da prosperidade, porque a vida é próspera, tá? E a vida é como se ela tivesse de braços abertos para você prosperar, para você ir para frente, porque cada pessoa que se cura, cada pessoa que
olha para isso, ela consegue se curar. Não é só sobre o dinheiro, gente. São pessoas que vão transbordar no mundo. É por isso que eu tô aqui tão firme nessa questão da constelação, de trazer essa cura profunda para a alma de vocês, porque cada pessoa que vai curando esses movimentos, essas camadas da alma de vocês, são mais pessoas para transbordar no mundo, para estar a serviço do mundo, para poder pacificar o mundo, né? Quando a gente vai pacificando a gente vai pacificando tudo à nossa volta. Então é um trabalho muito profundo, de muita cura. Então é sobre isso. Se tiverem alguma dúvida, pessoal, me perguntem, falam, busquem, marquem, agendem a constelação familiar de vocês. Não deixem de fazer uma constelação para vocês poderem caminhar para mais, para a vida, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Muita gratidão de poder estar aqui toda segunda-feira, às 8 horas. Eu só posso ser porque todos nós somos, né? Porque tem vocês aqui comigo. Depois assistem e vão dando feedback. Se tiverem alguma dúvida, se tiverem gostado, me deem um feedback. Falem aqui se vocês gostaram, algum tema que vocês quiserem também. Eu estou à disposição de vocês, tá bom? Um beijo grande no coração de todos vocês. Namastê.